Você sabe o que é teologia bíblica e como a teologia bíblica pode lhe ajudar a preparar sermões mais bíblicos e evangélicos? Eu vou dar para você aqui algumas explicações e também vou mostrar algumas razões pelas quais você deveria estar bebendo mais da teologia bíblica. Vamos entender primeiramente o que é a teologia bíblica. A teologia bíblica é um ramo da teologia exegética, ou seja, da teologia que é consequência do estudo do texto bíblico dentro do seu contexto. Então, quando fazemos teologia bíblica, nossa preocupação é entender cada versículo bíblico dentro do seu contexto e relacionar esse entendimento com a história maior que a Bíblia está contando. É aí que a gente entende também que a teologia bíblica, ela trata sobre a autorrevelação de Deus. O nosso Deus, ele está se revelando, se dando a conhecer. E é um pressuposto que todos nós temos, nós que somos evangélicos cristãos, né, e conservadores, a gente crê que a Bíblia ela é Deus se dando a conhecer, e esse é um pressuposto que nós carregamos, um pressuposto decorrente da fé que temos, de que o nosso Deus não ficou escondido, mas se deu a conhecer. Então, a teologia bíblica, ela vai nos mostrar, através da exegese e através da história da revelação de Deus, né, o que é que Deus está nos contando, o que é que Deus está nos narrando, nos dizendo através do texto bíblico. A consequência disso é que nós teremos uma visão geral das Escrituras, entendendo, né, o Antigo e o Novo Testamento, como eles fazem parte de uma história maior, e essa história vai progressivamente sendo contada através do texto sagrado. E isso é muito importante para o pregador bíblico. Então, por que a teologia bíblica ela é tão importante? Eu acho que, diante do que eu já lhe disse, você já deve notar que é fundamental a gente compreender como a teologia bíblica nos ajuda como pregadores. Então, eu vou apresentar para você algumas razões aqui. Primeiramente, a teologia bíblica ela é importantíssima porque é ela que vai nos permitir unir o que diz o Antigo e o Novo Testamento. E aí tem muitos pregadores que fogem lá do Antigo Testamento, alegando que é difícil pregar uma mensagem cristã, e de fato, né, tem passagens que não são tão simples assim, mas é a teologia bíblica que vai nos servir, é a teologia bíblica que vai nos ajudar a fazer uma pregação, elaborar uma pregação no Antigo Testamento, que de fato seja uma pregação cristã, porque às vezes a gente encontra pregadores aí que, ao pregar no Antigo Testamento, eles estão mais moralizando, estão lá pegando personagens e nos dando esses personagens como padrão, quando não é esse o interesse de Deus com a Bíblia Sagrada. A Bíblia aponta para Cristo Jesus, e aí entra a segunda razão pela qual você deve se preocupar e deve beber um pouco mais da teologia bíblica. A segunda razão é porque, para pregar o Evangelho, ou seja, pregar o nosso Senhor Jesus Cristo em qualquer parte da Bíblia, nós precisamos de teologia bíblica. E aí a gente precisa entender o seguinte: para ler a Bíblia, a gente deve começar entendendo o Evangelho. Se você não entende o Evangelho, se você não compreende Jesus, o que ele é e o que ele revela, a pessoa dele e a obra dele, você não vai compreender o papel, por exemplo, do Antigo Testamento. Como alguém pode dizer que o Antigo Testamento tem muita coisa que a gente já não cumpre, que a gente não tem mais a obrigação e o dever de observar. Né? Na verdade, tem sim, desde que a gente entenda o que está lá dentro da revelação maior que está em Cristo. Então, o que é dito, por exemplo, numa lei lá em Levítico, aponta para Jesus, mas você precisa compreender Jesus e relacionar Jesus com aquilo que a lei está falando. Se você não fizer essa relação, compreendendo primeiramente quem é Jesus, você não vai conseguir pregar o Evangelho lá em Levíticos, por exemplo. Além disso, você também se apropriando aí da teologia bíblica, conhecendo a teologia bíblica, estudando ela, você vai livrar as suas mensagens de pregações moralizantes. O que são pregações moralizantes? Aquele tipo de pregação onde o pregador diz a você que você precisa ser como José, como Ana e como outros personagens da Bíblia. De fato, esses personagens revelam para nós alguns aspectos positivos, mas eles não são perfeitos. Na verdade, só existe um perfeito na Bíblia, um homem perfeito na Bíblia, e ele é Jesus. Então, esses personagens estão lá e eles fazem parte dessa história maior que Deus está contando para nós, e a teologia bíblica ela organiza para nós, ela estrutura para nós essa história para que a gente venha
compreender, né, qual a mensagem que um personagem ele comunica e que tem a ver com nosso Senhor Jesus Cristo. Procure aí absorver um pouco mais de teologia bíblica nas suas pregações, certamente vai livrar você de muitos problemas e vai te dar o prazer de entender como a história bíblica nos revela a sabedoria e a salvação que Deus tem para nós. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha. Se tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários, vai ser um prazer poder responder. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!